para mim a expulsão do Veiga foi corretíssima, né? Mas tem um comparativo que a gente pode fazer. Vamos mostrar o lance? Então vamos lá. O que acontece aí, você que está chegando agora, que não viu o lance, não viu o jogo todo? Estevão faz isso aí, faz uma graça, vai para cima, dá um sorrisinho, dá um sorrisinho ali, e aí o Garro não gostou. Chegou lá, foi chamar a atenção do Estevão. Pô, que isso? E o Veiga chega desse jeito aí, que nem uma locomotiva. Pá! Derrubou o Garro. Moral da história aí, teve um cartão amarelo para o Garro, que foi dar uma intimidada ali no Estevão, e o Veiga foi expulso, tá? Na redação, teve gente que falou assim, mas exagero, não sei o quê, encontrão e tal. Pra mim, a expulsão foi justa. Acho até que o Veiga foi, tem um pouquinho mais a cabeça no lugar, né? É um lance, ele reclamou e tal, não sei o quê, mas um lance passível de expulsão, né? Acho que tinha que ter a cabeça um pouquinho mais no lugar, podia ter prejudicado o Palmeiras, ficou com um a menos. O Palmeiras conseguiu jogar melhor com o Corinthians mesmo com um a menos. Mas enfim, isso é uma outra história. Foi imprudente o Veiga? Não tem imprudência. E a imprudência é um outro caso. Ele fez o que ele queria fazer, que agrediu o adversário. Acho que o Daronco, surpreendentemente, o Daronco tomou a medida correta. Amarelo para o Garro, que foi tomar satisfação, e o Veiga veio com uma reação desproporcional. Tá. Ele atinge o jogador pelas costas, dá um empurrão e é expulso de campo. Você não pode punir aquele que estava falando com o amarelo e aquele que agrediu com o amarelo também, né? E a comparação que se faz é aquele lance do Carlos Miguel. É aí que eu ia chegar, mas pode falar, já pode falar. Que ele vem dar um empurrão e nada acontece, né? Aí a gente está no futebol brasileiro. Que, 2 lances para expulsão, certo? 2 lances que são muito parecidos, né? E aí o resultado deveria ser o mesmo. O que eu queria ainda lembrar nesse lance é o seguinte, a gente às vezes confunde aqui no futebol brasileiro esse tipo de situação. Aquele lance que o jogador faz quando está perdendo, se o Palmeiras estivesse perdendo e o Estevão dá pedalada, aí tudo bem. Agora, aquele lance que você só faz quando está ganhando... Foi desnecessário. É desnecessário. Provocação. É desnecessário. Vamos mostrar o lance aí de novo desde a origem. Ele na Premier League, puder, por favor. na Premier League, vamos lá. Ele muda, porque isso não é aceito. Quer dizer, porque é o seguinte, cara. É para onde o futebol brasileiro tem a cultura de que não basta vencer, é preciso humilhar o adversário. Mais que o lance, Calçade, é a risada. É a risada. Risadinha. É olhar na cara do deboche. cara que tem a mesma profissão que você. É o deboche. E tá numa zona de rebaixamento, e tá num momento complicado no clube que ele tá sofrendo pressão. Ele deboche. Agora, olhando a idade do Estevão, isso é normal, né? Não é uma coisa... Não, isso é passível de correção. Tenho certeza que o Abel vai chamar ele de canto. O Abel vai dar uma baita de uma bronca nele, vai orientar o jogador. Porque esse lance tirou o companheiro do próximo jogo. Então, eu entendo o que quer dizer, Calçade, mas eu imagino que o Veiga podia, entre aspas, responder isso de um outro jeito. Não estou defendendo o Veiga, não. Eu acho que o Veiga errou, porque o Palmeiras perdeu o Veiga, perdeu o Zé Rafael, perdeu o Menino... Ele perdeu o meio de campo dele próximo jogo. Porque exatamente. Porque antigamente, quando bem antigamente, uns 50 anos atrás, quando o jogador fazia isso, ele ia tomar uma butinada, só que o futebol não era ultra protegido por 500 mil câmeras, então o jogador ia ter que lidar talvez com uma consequência mais pesada. E era uma coisa, não era mais aceita, mas ela tinha uma conotação diferente do que tem hoje. Hoje, futebol, ele é encarado muito mais como um trabalho do que ele era há 50 anos. Hoje os jogadores têm muito mais apego às suas camisas, não todos, obviamente, mas a quantidade de jogadores com menos apego à camisa é maior do que era há 50 anos. O jogador gosta de jogar futebol, mas há 50 anos certamente havia mais jogadores que atuam pelo amor ao futebol do que... Hoje em dia o espírito amador, ele está quase... acabado. Obviamente, os jogadores são muito sérios, gostam dos clubes. Eles ganham por isso. Exato. Dá pra ser amador com o que eles estão ganhando hoje em dia. É que eu acho que dá para os caras ser profissional e ter um espírito amador, mas aí também é querer demais, não posso exigir isso de ninguém. Nesse caso... eu não sei como isso acontece. Eu acho que alguns jogadores têm isso. Espírito amador e ser profissional. Não. Atitude profissional e sentimento pelo clube, e na hora que tomar a decisão, sofre e toma a decisão. Mas tudo bem. Nesse caso, o Estevão, ele fez uma provocação desnecessária. A resposta... Com o sorriso ou com o lance? O lance dá para discutir. Porque eu não vi uma tentativa de drible, mas alguém pode achar que sim. Quando acaba o lance, ele dá uma risadinha. Aí, ó. Vamos lá, vamos de novo, vai lá.
Ele vai recuando, vai chamando a marcação, olha lá. Passa o pé em cima da bola. É que tem uma câmera, mas agora, nesse momento, é que a gente não tem lance mais aproximado. Mas tem o sorriso. Tá a risadinha, tem a risadinha, o braço risadinha mole, maroto. Sorriso maroto. Tem a provocação, tanto é que assim foi interpretado por nós. A gente estava vendo o jogo, William. Sim. Na hora eu falei, vão responder. Na hora começou a ter a confusão no campo. Por quê? Se eu vi isso fora do campo e mais gente que estava na redação também enxergou assim, e o campo enxergou assim, é porque alguma coisa teve que não estar dentro do pacote atual do futebol. Mas repito, isso faz parte do jogo. Hoje em dia, quando o jogador é muito jovem, tem esse aprendizado, tal, o Estevão vai aprender com esse equívoco, não prejudicou a equipe, a não ser no próximo jogo, quando o Rafael Veiga não vai estar em campo. E o Corinthians, nesse momento, aí o Calçade disse, Renato, quando você sabe que o time está na zona do rebaixamento, nessa situação, lutando, cheio de problemas, eu acho que é uma questão de cada um pensa de um jeito. Você tem que ter um pouco mais de consideração por quem você está enfrentando. Mas aí, ó... O ser humano, não é nem o camisa. Você falou da situação do Corinthians numa zona de rebaixamento. Isso. Lutando para sair dessa zona do rebaixamento e lutando para fugir de uma série de problemas. Sim. Uma delas é poder ficar sem um treinador. O Antônio Oliveira acabou de responder sobre esse assunto, sobre demissão. A gente vai resgatar um trechinho? Vamos lá, foi perguntado novamente, lógico, sobre a possibilidade de não ser mais o técnico do Corinthians amanhã, ser demitido. Ele respondeu como podia responder. E ele sabe que o Corinthians está se movimentando, né? Exatamente. As notícias estão acontecendo e a gente lê... Para mim, isso é uma das coisas mais bizarras que se tem no futebol brasileiro. Eu não sei nos outros países, porque eu não fui para muito lugar também. Mas assim, é o papo de... se perder o próximo jogo, está fora. Depende do próximo jogo. Pô, a gente tá falando de trabalho de meses que depende de um jogo contra o Palmeiras, que é a distância que a gente sabe que os clubes têm. Jogo no Allianz ainda. Jogo no Allianz ainda. Não. Então, assim, vamos esperar que em 3 dias o Corinthians vai virar o Manchester City e vai engolir o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Que tipo de convicção você tem nisso? Enquanto isso, você tá falando com outros treinadores. Isso chega no ouvido do profissional que tá no cargo. Assim, isso é suco de futebol brasileiro. Não é só no Corinthians que fazem isso. Mas se não fizesse isso no Corinthians, também não seria essa gestão. Essa gestão, ela é o prêmio boçal do ano. Assim. O que o Corinthians faz com gestão de futebol nessa temporada, e repito, a gestão anterior colocou o Corinthians nesse buraco. A atual gestão tá batendo figurinha no buraco, tá brincando no buraco, não tá nem tentando sair do buraco. Ao contrário, tá tentando cavar mais onde já tá o concreto puro. Então, assim, não tá achando os caminhos. Né? O que se esperar? Eu e o Calçado, a gente fala isso em todos os programas. Uma vez ele fala, eu falo. Você olha pro Corinthians, você não vê perspectiva. Você não vê, vai chegar esse jogador vai melhorar, vai chegar uma comissão técnica. Na minha opinião, eu acho que é um trabalho que poderia ser melhor, poderia. Mas eu acho que o Corinthians hoje é um clube onde você não consegue realmente saber se o trabalho do treinador é bom ou ruim. Então o problema é assim, não é que você não vê perspectiva com o Antônio Oliveira, você não vê perspectiva para o Corinthians. Para o Corinthians. Tudo tá acontecendo. Então o Antônio se manteria no cargo. Então, eu acho isso muito complexo, porque a gente não tem dia a dia, a gente não sabe qual é a relação com os jogadores, o tipo de treinador. Sim, a gente tem os jogos, mas assim, realmente, para mim o Corinthians fez jogos bem piores do que o de hoje. Só que se você tá indo pro jogo esperando um resultado para cravar ou não, se o trabalho de um treinador, você tá todo dia vendo ele treinar os seus jogadores, você tá vendo vários jogos, você conversa com outro. Deveria isso, né? Infelizmente no Brasil, a gente não tem diretorias que são capazes de realmente enxergar um dia a dia. Ver se um time, por exemplo, a gente estava falando um pouco antes do programa, o Cruzeiro hoje é um time que vem com alguns resultados ruins, mas você vê um time organizado, você vê um desempenho. Os dirigentes não têm essa capacidade. Essa diretoria não teve a capacidade de assinar com um jogador e colocar ele com a camisa do clube num treino aberto para treinar. Mas você acha que o Corinthians é desorganização? Óbvio, não estou tirando a parte da diretoria, o time. É um time desorganizado ou você acha que as ideias do treinador que ele aposta algumas vezes estão um pouco além do que o time pode fazer e precisa nesse momento? Eu acho que tem erros e acertos, eu acho que tem sim uma ideia de jogo estabelecida, mal executada. Mas um outro ponto. Mas por que ela é mal executada? Porque ela não flui. E eu acho correto, por exemplo, você segurar o Hugo e deixar um lateral direito um pouco mais avançado com o Wesley tem lógica. Abrindo. Tem lógica. Tem escolhas que não tem. Quando ele escolhe Coronado, Garro, Bidon, todo mundo junto,
aí você não marca ninguém. Vai ficar vulnerável. Agora, um ponto que ninguém fala. Diante de uma diretoria que resolveu romper tudo no começo do ano, o Corinthians hoje ele tem um elenco que esse treinador ele não consegue rodar time. O Corinthians joga no limite. Entendeu? O Corinthians não tem. O Corinthians não respira seus jogadores, não dá. Que é o que o Palmeiras faz, o que vários clubes fizeram durante toda a temporada. O Corinthians não consegue fazer isso. O Corinthians jogou com todo mundo na Sul-Americana, no Paulista e tal, e mesmo assim não jogou bem. Então é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que com essa vitória fica na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E, claro, clássico sempre tem que ter aquelas polêmicas. E dessa vez foi a expulsão do Rafael Veiga, que depois que o Palmeiras estava vencendo de 2-0, o Estevão resolveu driblar e acabou ali depois da tentativa de drible, dando um sorriso, uma risada, né? E aí os jogadores do Corinthians não gostou, foi para cima do Estevão e nisso o Rafael Veiga já chegou empurrando o jogador do Corinthians em defesa do Estevão e acabou sendo expulso. Bom que o Palmeiras conseguiu segurar o placar, né? Mas claro que um jogador a menos hoje em dia no futebol nós sabemos que faz uma grande diferença. Talvez o Veiga poderia ter defendido o Estevão um pouco mais tranquilo, eu diria assim. Mas claro que a torcida gostou também, né? De ver o Veiga protegendo o Estevão, menino novo. E acabou saindo até mesmo aplaudido por alguns torcedores. Pela atitude de defender o Estevão dos adversários. Mas o que você achou? Achou correta a expulsão do Veiga? Achou que ele exagerou e não precisava ter agido daquela forma? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela moral e ajudar o canal a crescer. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fui!